Oi, gente, tudo bom? Vamos de fofoca da cultura pop que eu sei que vocês adoram. Na última semana faleceu o empresário bilionário egípcio Mohammed Fayed, que para você que não está associando ao nome, é o pai do então namorado da princesa Diana, que morreu com ela num acidente de carro que aconteceu em 1997. Essa personalidade, o Mohammed, também apareceu como um personagem da última temporada da série The Crown, que passa na Netflix e que conta os bastidores da vida ali dos integrantes da família real britânica. Ele sempre foi uma pessoa que defendeu a teoria de que, na verdade, não foi um acidente, mas sim a morte da Diana foi encomendada pela família britânica e ele defendeu isso até o dia de sua morte. Ele faleceu aos 94 anos de causas naturais sem saber se realmente a teoria dele era verdadeira ou não. Nesse vídeo eu te mostro as principais teorias que reforçam essa tese do Mohammed de que de verdade não foi um acidente, como mostraram os laudos, e que talvez a Diana, e assim como seu namorado e o motorista do carro, tenham sido assassinados pela família britânica. Vamos comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. They been murdered. Dodi and Diana been murdered, definitely. Para você que não sabe, a princesa Diana foi casada com o herdeiro do trono britânico, o Charles. Ela se separou dele em 96 depois de muita polêmica envolvendo traições de ambas as partes, mas principalmente do Charles, que já se envolvia com quem hoje é casada com ele, que é a Camila, que hoje é a rainha consorte ali na Inglaterra. A gente sabe que existiu uma grande polêmica ali em torno da separação, porque não é uma coisa muito bem aceita pela família real britânica, e sempre existiu muitas teorias do porquê dessa morte tão prematura. A princesa Diana morreu com 36 anos. Na época, ela estava namorando com esse bilionário egípcio, que é o Dodi Fayed, que morreu com ela no acidente. E ele, por ser muçulmano, também existia essa teoria de que talvez houvesse uma questão ali de preconceito, porque existia também uma teoria de que talvez a princesa Diana estivesse grávida, o que seria mais chocante ainda para a família real britânica. Mas antes de eu te contar todos os detalhes e te dar algumas coisas que podem talvez provar essa teoria, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já tem inscrito aqui no canal. Aqui no canal eu trago muita informação sobre cultura pop, trago um pouco dessas teorias, mas eu também falo muito de cinema, de seriado, de literatura. Então se você gosta desses temas, se inscreve que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja divulgado, espalhado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso faz a comunidade aqui crescer e eu te agradeço demais. Aqui embaixo na caixinha de comentários comenta pra mim se você conhecia essas teorias, se você também acha que foi acidente ou não foi acidente. Vamos trocando essa figurinha. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. A princesa Diana era uma pessoa muito querida, tanto no Reino Unido como a nível mundial, porque além dela ser muito carismática, tinha toda aquela questão do passado envolvendo as traições do Charles, que também deixava ele muito mal visto entre a sociedade, e ela tinha um trabalho de caridade no mundo muito forte. Então ela era muito bem vista, em contraponto à decadência da questão pública da família real. Então existia também essa comparação entre esses dois lados aí da história. Ela se separou do Charles em 96 e em 97 ela estava voltando de uma viagem na Europa com o Dodi Fayed e em 30 de agosto ela chegou em Paris e ficou hospedada ali no hotel que era do sogro dela, do Mohammed, que acabou de falecer. Naquela noite de 31 de agosto, ela estava ali jantando com ele, ela, o segurança dele, que também estava no carro na hora do acidente, e o motorista, e depois ali de vários momentos juntos ali passando a noite, inclusive flagrados pelas câmeras de segurança do Hotel Ritz, eles pegaram e saíram do hotel num carro diferente do que eles chegaram. Eles chegaram num veículo e acabaram deixando ali o hotel numa Mercedes-Benz, que não era o mesmo veículo que eles tinham alugado, que fazia parte ali daquela família, né, dos Fayed. E eles foram pelos fundos do hotel, fugindo dos paparazzi. Como hoje em dia todo mundo tem celular com câmera, a gente não entende muito como era a realidade na época. Mas na época, os jornais, as revistas,
eles acabavam comprando essas fotos de fotógrafos que ficavam percorrendo as cidades, percorrendo vários locais famosos em busca dessas celebridades. E a princesa Diana era uma das que mais era perseguida pelos paparazzis, né? Por esses fotógrafos amadores contratados por veículos de imprensa. E ela, fugindo deles, acabou saindo, ela, segurança, o namorado e o motorista, pelos fundos do Hotel Ritz. Inclusive o Mohammed, que foi esse sogro dela que faleceu, ele disse que conversou com eles antes de saírem e que parecia que estava tudo bem. Inclusive não viu nenhum sinal de pessoas embriagadas, como foi alegado depois. Inclusive também ele chegou a alertar o filho dele, de acordo com o que ele falava, para tomar cuidado, porque tinha muitos paparazzi, que poderia ser perigoso ali aquele trajeto. Eles deixaram o hotel e acabaram sendo perseguidos por fotógrafos de moto. Durante ali aquela saída do hotel, em alta velocidade, eles acabaram sofrendo um acidente dentro de um túnel, ali em Paris, ali na França, e aquele acidente aconteceu por volta da 00:30. Porém, a ambulância só chegou por volta da 00:45 e a ambulância só chegou até o hospital mais de 1:30 da manhã, por volta de 1:30 da manhã. Então, o que muita gente alega é esse delay de 1 hora para atendimento médico da Diana. Por que a ambulância demorou tanto do local do acidente até o hospital? Que foi uma das coisas que foram levantadas como teorias. Inclusive, depois, durante as investigações, foi visto que durante o trajeto a ambulância parou 2 vezes, o que não fazia muito sentido, apesar de estar fazendo o trajeto ali até o hospital. Por que a ambulância teve que parar durante 2 vezes, sendo que ela já estava atrasada ali no atendimento de saúde ali da Diana? Nesse acidente, o namorado dela, o Dodi Fayed, e o motorista morreram na hora. A Diana acabou sendo socorrida para o hospital, mas morreu 2 horas depois. O anúncio ali da morte dela aconteceu por volta das 4 horas da manhã. E o segurança, que era o único que estava usando o cinto de segurança no momento, o que também era estranho, não faleceu. Ele ficou com ferimentos graves, mas acabou sobrevivendo depois. Uma das coisas também que questionam muito era isso: o porquê que a Diana não estava usando o cinto de segurança, sendo que, de acordo com amigos e familiares, ela sempre usava o cinto de segurança. Também é um fator meio estranho dessa história. Depois da morte dela, foi anunciado para todo mundo esse falecimento. Diferentemente do que se presume de um local de acidente, onde a gente geralmente isola, vem perícia e tudo mais, naquela mesma noite a prefeitura de Paris fez toda a limpeza ali do túnel, jogando detergente e tudo mais, o que soou estranho para algumas pessoas. Não sei se era algo cultural ali do país, até pela questão de liberar o trânsito, vazamento de óleos de carro. Porém, se era assim um acidente, se era algo que talvez estivesse sob investigação, o correto teria sido isolar e chamar a perícia. Foi uma das coisas também que as pessoas levantaram, a liberação rápida ali daquele suposto local de acidente. Outra coisa também que foi levantado é que depois que foram feitas investigações sobre esse acidente, foi levantado a taxa de álcool no sangue do motorista, que estava 3 vezes maior do que o considerado normal ali para pessoas que vão pegar a direção. Inclusive, ele estava muito em alta velocidade. Porém, a família do motorista contestou esse laudo e tentou fazer uma perícia, né, fazer algo à parte que não foi autorizado. Quem também tentou fazer uma avaliação particular à parte foi a Mercedes-Benz, porque o carro onde a princesa Diana estava era da Mercedes, até como uma forma deles poderem mostrar que não era nenhum problema técnico do carro, porque foi um acidente que foi divulgado mundialmente. Eles também queriam manter a boa imagem da empresa, porém também não foi autorizado para a Mercedes-Benz, o que também soou um pouco estranho. Além disso, essa questão do motorista estar embriagado também é muito questionada por diversas pessoas, inclusive o próprio Mohammed, porque ele era o dono do hotel onde eles estavam jantando, e ele mostrou todas as imagens das câmeras, que inclusive mostraram os 4 conversando normalmente antes de eles entrarem no carro. O que as pessoas questionam é, se ele estava realmente extremamente embriagado, provavelmente nem a Diana nem o Dodi aceitariam que ele dirigisse. Então também levantam essa teoria de que talvez ele não estivesse de fato embriagado, como saiu nos laudos.
Uma outra questão é que algumas pessoas que testemunharam ali aquela perseguição até chegar ao túnel daquelas motocicletas com fotógrafos indo em direção ao carro alegaram que quem entrou no túnel junto com o carro foi um Fiat Uno branco, que depois foi constatado que estava sendo dirigido de fato por um paparazzi, mas ele nunca chegou a realmente confessar nada, falar nada do que aconteceu de fato ali naquele acidente, e ele morreu 3 anos depois carbonizado, e alega-se que ele na verdade tentou se matar, né? Tentou e conseguiu, ele se matou, talvez por culpa ou talvez porque soubesse de alguma coisa e não pudesse revelar. Existe toda essa teoria da conspiração também. Mas, no geral, a grande dúvida que existe era se realmente a Diana estava grávida ou não, porque já existiam esses burburinhos ali nos últimos meses, por causa de fotos que foram tiradas, e ela e o Dodge passaram ali o verão em alguns lugares paradisíacos de praia, e obviamente sempre tinha paparazzi, tiravam muitas fotos que apareciam uma certa saliência na barriga dela, o que foi levantado como algo realmente chocante para a família real britânica, porque, como eu comentei, o Dodge era muçulmano, então seria o primeiro irmão de um herdeiro direto ao trono que era muçulmano, então talvez isso criasse uma indisposição ali naquela questão política do Reino Unido, ali da família britânica. Tudo isso nunca foi comprovado, é uma teoria, como eu comentei aqui, mas que levanta, assim, algumas suspeitas. Eu acho toda essa história realmente digna de, pelo menos, criarem teorias da conspiração, não é não? E é isso, gente. A próxima temporada da série The Crown ainda não foi anunciada, e com essa greve dos roteiristas, dos atores, talvez ela seja adiada um pouco mais, porém, ela promete mostrar mais sobre essa questão da morte da princesa Diana, toda a investigação, toda a relação que isso impacta na família real britânica, e como a gente já viu previamente ali no seriado, já foi introduzido alguns personagens que estão envolvidos nessas teorias aí da conspiração, então eu acho que vai ser bem interessante ver como que vai ser retratado isso no seriado. Mas comenta aqui pra mim o que você acha dessa história toda, você já conhecia essas teorias, você concorda, não concorda? Vamos trocando essa figurinha, conta aqui pra mim nos comentários. Então é isso, gente, um grande beijo e até o próximo!